tem sido um privilégio ser amigo do Edson, da Thalita, seus filhos. A gente fica lá na casa e com vontade de ficar lá, né? Mas a gente precisa voltar. E hoje, se assim for da vontade de Deus, é a última noite que eu estou aqui com vocês, desde ontem, e hoje ministrando, e amanhã eu tenho que voltar para casa. Quase que eu comemoro meu aniversário com vocês. É verdade. O Edson falou, cara, fica... Quando ele me ligou, eu queria que eu viesse até sexta, né? Quinta e sexta. Mas sexta-feira, agora dia 7, eu completo 46 anos, eu sei que não parece. Mas dia 7 de fevereiro, mesmo dia do pastor Eibe. Né? Só os top faz dia 7. Minha filha, dia 11, completa 12 anos. Então, assim, esse mês para nós é um mês de festa lá em casa. Talvez você, assim, eu tenho aprendido assim que tudo fala. E quando você entra numa dimensão espiritual, assim, você começa a ver coisas e ouvir coisas que às vezes, para muitos, assim, pode ser uma coisa muito doida. Nós estávamos orando numa vigília, no final do ano passado. E Deus disse, vocês vão entrar numa nova década, é um novo tempo. E esse 2020 vai ser um ano de conquista. Aleluia. Então o nosso tema, eu disse ontem, o nosso tema para 2020 é o ano da conquista. E o tema de vocês é fé para conquistar. Então talvez você já tenha visto isso ou pensado, mas a gente estava orando e Deus me disse assim, 20 mais 20, eu disse 40. 20 vezes 20, eu disse 400, eu sempre fui bom de matemática. Verdade, sempre. E eu gosto de números. E eu não tinha parado para pensar nisso. Deus me disse, preste atenção. 20 mais 20 é 40. 40 fala de 40 anos de deserto. Fala de 40 dias em que Jesus foi tentado e provado no deserto. 20 vezes 20 fala de 400 anos de cativeiro, 400 anos de Egito. Deus está dizendo, abre os olhos e veja, eu estou abrindo um novo tempo. O tempo do cativeiro acabou, o tempo do deserto acabou, é tempo de entrar para um nível de conquista. Levanta a sua direita, eu quero profetizar em nome de Jesus, é um tempo de conquista na tua vida. O tempo do deserto é para trás, o tempo do cativeiro é para trás. Você entra numa nova estação na tua vida. Quantos recebem essa palavra? Quando Jesus estava aqui no seu curto período de 3 anos e meio de ministério, havia 3 públicos que sempre estavam com Jesus. E quando Jesus se dirigia a um determinado público, ele tinha um tom de voz, ele tinha uma mensagem. Quando ele se dirigia a um outro público, ele mudava o tom, ele mudava a mensagem. Às vezes, eu me surpreendo, eu olho, eu sou apaixonado pelos evangelhos, assim, parece que eu estou lá, eu estou vendo as cenas. E quando a gente lê que Jesus está diante de um público chamado religiosos, os religiosos da época, os escribas, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, quando Jesus estava falando com os religiosos, ele era tomado de uma ira, assim. Ele olhava e dizia, vocês falam que são filhos de Abraão, mas vocês são filhos de Satanás. Você pensou um negócio desse? O Jesus entra no templo, ele pega um chicote, você consegue ver o Jesus com um chicote na mão. Vocês transformaram a casa do meu pai num covil de ladrão, de salteadores. A casa do meu pai é casa de oração. Ele queimava. Agora, quando ele estava com a multidão, quando Jesus estava com a multidão, ele olha para a multidão e diz assim, vinde a mim. Meu Deus. Eita, vinde a mim todos vós descansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei.
Ele olha e diz, os discípulos estão dizendo, sai daqui, molecada, sai, João, Zezinho, vai pra lá. Porque a molecada sempre foi assim. E Jesus disse, não, Deus, eu vou tirar uma selfie com todo mundo. Deixa vir a mim eles. Deixa os pequeninos virem. E vocês sabem que quando cachorro e criança não gostam de uma pessoa, você pode desconfiar dela. Mas para as crianças amarem Jesus, as prostitutas, os ladrões, todo mundo queria tocar nele, todo mundo queria. A multidão passava 3 dias sem comer no meio do deserto, só para ouvir a mensagem dele. Mas quando Jesus falava com os seus discípulos, é o terceiro público, primeiro os religiosos, depois a multidão. O terceiro público de Jesus eram os seus discípulos. E muitas vezes ele chama os seus discípulos à parte. E a maneira como Jesus trata os discípulos, aquilo que ele ensina muitas vezes para os seus discípulos, é aquilo que a multidão não está pronta para ouvir. Ele diz, com vocês eu falo diferente. Com vocês eu ensino diferente. Eu tenho compartilhado com vocês o que eu não compartilho com ninguém. Eu tenho compartilhado com vocês como um amigo compartilha com o outro. Então ele está preparando aqueles discípulos, mas muitas vezes ele olha para os discípulos e a palavra dele, ele diz, olha, eu quero que você entenda, a porta é estreita, o caminho é apertado. Poucos são os que passam por ela. Vocês querem me seguir? Vocês têm que estar dispostos a deixar pai, mãe, mulher, fazenda, dinheiro. Se vocês não estiverem dispostos a abrir mão da sua própria vida, por amor de mim e pelo Evangelho, vocês não podem ser meu discípulo. Já chegou, né? Então, Jesus, olha, está vendo? Glória a Deus. Vou economizar agora, Deus. Então, quando Jesus está falando com os seus discípulos, a palavra dele é: vocês querem me seguir, tem um preço para me seguir. Vocês querem realmente ser meus discípulos. Não dá para negociar. O discípulo tem que estar disposto. Aquele que coloca a mão no arado não pode mais olhar para trás. Se vocês quiserem realmente me seguir, existe uma cruz. Vocês vão ter que negar a si mesmo todos os dias. Vocês vão ter que tomar a cruz. Vocês vão ter que se posicionar na cruz. Vocês têm que aprender a morrer a cada dia. Senão vocês não podem me seguir. E eu tenho aprendido isso, que quando a palavra de Deus, quando a gente está ministrando uma mensagem, e essa mensagem não é para a multidão, essa mensagem é para a igreja, é para discípulos. Essa mensagem, ela realmente é um divisor de águas. E o que eu quero ministrar para vocês nessa noite é uma palavra direcionada aos discípulos de Cristo Jesus. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui? Diga, eu sou um discípulo. Eu sou um discípulo. Porque se você está aqui numa quinta-feira à noite, numa quarta-feira à noite, eu estou assim sempre. Se você está aqui numa quarta-feira à noite, debaixo de tanta chuva, olha, hoje choveu com força, debaixo de chuva, se você veio aqui, é porque realmente tem um fogo que está cerrado no seu peito, existe uma sede. Então eu quero ministrar você hoje como uma discípula de Jesus, como um discípulo de Jesus. Diga aí, eu recebo. Eu recebo. Vamos ler Mateus 16, de 15 a 20? Depois a gente vai voltar aqui em Mateus 16, mas eu quero ler de 15 a 20. É quando Jesus faz uma pesquisa Ibope e pergunta para os discípulos o que a multidão está falando sobre ele. Então vamos lá. Mateus 16, 15 a 20 diz assim: e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, do Hades, não poderão vencer.
E eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Olha aqui para mim, tudo o que Deus constrói na terra, Ele constrói em cima de uma revelação. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas, porque a palavra é a base. Tudo vem à existência sob a palavra, sob a revelação. Quando Ele quer construir uma arca para a salvação, Ele dá a revelação a Noé, Ele dá a medida, Ele fala. Quando Ele quer levantar uma nação, Ele se revela a Abraão. Ele diz a Abraão: conta as estrelas, conta a areia. Então, tudo que Deus vai fazer, que Ele vai construir, Ele primeiro libera a palavra, Ele dá uma revelação. E aqui nós entendemos que a igreja, ela foi inaugurada. A revelação da igreja, o mistério que ficou oculto em todos os tempos, esse mistério, ele foi revelado, ele foi trazido à existência. A igreja foi inaugurada em cima de uma revelação. Aleluia. E é muito interessante isso. Talvez você nunca parou para pensar. Esses 12 apóstolos, esses 12 discípulos, eles estavam seguindo Jesus. Eles tinham deixado muita coisa para seguir Jesus, mas eles não tinham uma revelação de quem era Jesus. Preste atenção nisso. Jesus olha para os 12 e diz assim: o que estão falando a meu respeito? O que as pessoas dizem sobre mim? E um diz assim, um diz que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas, outros estão dizendo que o Senhor é João Batista, que ressuscitou, que voltou à vida. E aí Jesus olha para eles e diz: e vocês? O que vocês dizem de mim? E os 12 ficam em silêncio, porque o que os 12 sabiam de Jesus era o que toda a multidão já sabia. Os 12 discípulos de Jesus não tinham uma revelação de quem Jesus era. E é nessa hora que Pedro tem uma iluminação. O Espírito do Senhor vem sobre ele. Ele tem uma revelação de Deus. Não é uma revelação de carne e sangue. Pedro diz: tu és o Cristo, tu és o ungido de Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: Pedro, você não aprendeu isso na internet. Pedro, não foi um pastor que te ensinou isso. Pedro, não foi, você não leu isso, não aprendeu no seminário. Pedro, quem te revelou quem eu sou foi o meu Pai que está no céu. Aleluia. Meu irmão, preste atenção. Existem muitas pessoas que estão seguindo Jesus. Existem pessoas que estão fazendo filmes sobre Jesus. Existem pessoas escrevendo teses e livros sobre Jesus. Existem pessoas que tudo que você perguntar de Jesus, elas sabem. Elas estão até seguindo Jesus, mas nunca tiveram uma revelação de quem Jesus é. Eu queria te fazer uma pergunta. Quem é Jesus para você? Você aprendeu sobre Jesus? Você ouviu sobre Jesus? Você estudou sobre Jesus? Ou você teve uma revelação no teu espírito de quem Jesus é? Existem pessoas que estão dentro da igreja porque o pai é crente, porque a mãe levou. Porque eu estou procurando uma religião. Não, é porque essa religião é muito boa. Eu me sinto bem dentro dessa igreja. Não tem problema nenhum. Mas se você não tiver uma revelação de quem é Jesus, você ainda não experimentou o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Infelizmente, muitos ainda não têm uma revelação do Cristo. Eles conhecem Jesus, mas não têm uma revelação do Cristo, do ungido de Deus. E aqui, Jesus olha para Pedro e diz assim:
Porque você é Petros. Petros, você é uma pedra. E sobre essa rocha, sobre essa pedra, eu vou edificar a minha igreja. Sobre Ele mesmo, sobre Jesus. Sobre minha rocha eterna, eu vou edificar a igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Jesus diz: Pedro, você vai ser uma pedra na edificação. Você vai ser uma pedra naquilo que está sendo revelado. Deus vai construir a igreja. Eu vou construir a igreja. Você vai fazer parte disso. Eu vou dar poder, eu vou dar autoridade. Eu estou entregando chaves. E o inferno não vai prevalecer contra ela. Diga aleluia. Aleluia. Agora, por que eu estou falando isso? Porque todas as vezes que houver uma revelação de Deus na tua vida, na igreja, no ministério, onde que Deus planta, onde que Deus semeia, onde que Deus constrói? Em cima da revelação. Nós temos um inimigo, e às vezes nós não entendemos que o diabo não está preocupado com quem está lá no boteco bebendo. O diabo não está preocupado com quem está lá fora. O diabo não está preocupado com quem já está debaixo da cegueira, quem ainda não conhece Jesus. O diabo está preocupado com aqueles que têm a revelação de Deus. Então, existe uma parábola que Jesus conta, que é em Mateus 13, 24. Daqui a pouco a gente volta em Mateus 16, aqui na igreja. Mateus 13, 24, Jesus disse assim: Jesus contou-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus, o mundo espiritual, é como um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Satanás é tão astuto, porque o diabo não planta nada pensando em colher. O diabo não está preocupado em ter uma lavoura. O diabo não está preocupado em plantar algo na vida de alguém para colher alguma coisa. Onde que o inimigo semeia o joio? Onde Deus plantou o trigo. Você entende isso? Onde que o diabo quer plantar? Onde o diabo planta, pastor? Onde Deus plantou. O diabo não está preocupado com quem já está preso, com quem já está na mão dele. Olha aqui para mim, por favor. A Bíblia diz que nós temos que ter sabedoria, que nós temos que vigiar e orar. Não é só orar. Antes de orar, vigiar. Vigiar por quê? Todas as vezes que você recebe na tua família, na igreja, no ministério, o diabo vai tentar semear o joio. Vocês estão recebendo uma palavra. A palavra para 2020 é conquista. A palavra é uma palavra de fé. Deus está trazendo um tempo de revelação para essa igreja. O diabo vai fazer de tudo para quê? Para semear o joio, para que não se concretize a conquista, para que a fé ela possa ser sufocada, para que a semente que vocês receberam ela não frutifique. Vamos olhar na vida, não vamos olhar agora na vida de Pedro. Presta atenção. Mateus 16, versículo 21 agora. Nós acabamos de ler Mateus 16, que Jesus olha para Pedro e diz assim: você, Pedro, é uma pedra, você vai fazer parte da igreja. Foi meu pai que revelou isso para você. Na sequência, vamos ler Mateus 16, 21. Será que dá para projetar rapidão ou não? Mateus 16, 21. Isso. Olha só, olha aqui no telão comigo, ó. Desde aquele momento, que momento? O momento em que Jesus disse: você é Pedro, eu vou edificar a igreja. Eu não sei falar se passou meia hora, uma hora, mas desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro
chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Isso aqui dá um nó teológico, né, gente? Dá um nó teológico, porque como que num momento Jesus disse: você é Pedro, você é uma pedra, eu estou dando chave, eu estou dando autoridade. Pedro, foi meu pai que revelou isso para você, não foi carne e sangue. Aí passa um momento, Jesus diz: olha, eu vou ser preso, eu vou ser entregue na mão dos pecadores. O Pedro diz assim: dá licença, gente, peraí, vai que tem alguém gravando isso, vai que alguém publica isso, pelo amor de Deus. Jesus, vem aqui. Jesus: o senhor não vai morrer, o senhor não vai ser preso, para de falar essas coisas, não é bom para o nosso ministério isso aqui. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Você, Pedro, só pensa você está pensando nas coisas dos homens, você não está pensando nas coisas de Deus. Pedro, você é uma pedra de tropeço para mim. Agora fala para mim, como é que alguém pode ser uma pedra para edificar a igreja? Como é que alguém num momento pode ter uma revelação de Deus, e no outro momento Jesus diz: sai, Satanás. Pedro, você está pensando, onde que Satanás lança o joio? É aqui. A mente de Pedro sai das coisas de Deus, e a mente de Pedro agora se volta para as coisas dos homens. Pedro, agora, ele se torna uma pedra de tropeço. E o propósito, a revelação de Deus, é que ele fosse uma pedra para edificar o propósito. Eu não sei se você já viveu esse drama de você receber algo de Deus tremendo. Você está num culto, você está cheio do Espírito Santo, você recebe uma palavra, você está só um manto, aleluia. Oh meu Deus, Deus falou comigo, oh que coisa tremenda, eu não tenho vontade de ficar aqui. Lembra do teu face a face do encontro com Deus? Você fala: meu Deus, eu queria ficar aqui. Você está babando fogo, você é aleluia. E às vezes você chega no estacionamento para pegar o carro, o celular toca, e o Satanás está preparado para lançar o joio dele. Já aconteceu com você? Você fala: não é possível um negócio desse. De um momento você sai do céu e você desce para as coisas da terra. O diabo consegue lançar uma palavra, um pensamento. Você fala: gente, nem parece, como é que pode? Às vezes o inimigo usa uma pessoa, um filho, um marido, uma esposa, um amigo, uma mensagem, um telefonema, uma circunstância, num instante. Por quê? Porque o diabo semeia o joio onde Deus semeou o trigo. Eu estou dando essa palavra para você porque é uma palavra de alerta. Quantos de nós recebemos promessa de Deus? Quantos de nós recebemos uma semeadura de Deus? Quantos recebem uma palavra de fé? Todas as vezes que Deus quiser construir algo, Satanás vai tentar destruir o que Deus está fazendo. Agora, pastor, como é que a gente lida com isso? Como é que Deus nos prepara para isso? Então eu queria pregar para você hoje essa introdução. Vai, Jeová. Verdade. Eita glória! Mas fica tranquilo que são só 3 pontos, como todo bom batista. Eu quero chamar da escola de Jesus. Como é que Jesus trata a gente? Como é que Jesus preparou os seus discípulos? Como é que Jesus prepara a igreja para aquilo que ele vai fazer, para aquilo que ele vai construir? Então você se lembra daquela pescaria maravilhosa? De quando Jesus entra no barco de Pedro. Vamos ler Lucas 5, de 1 a 6. Eu até pedi para o pessoal uma música que eu estou curtindo demais. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Lembra disso aí? Então, essa música é linda porque eu lembro desse texto. Lucas 5, de 1 a 6.
Eu quero fechar com vocês com esse texto. Lucas 5, de 1 a 6 diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos. Eu quero que você saiba que não tinha só 2 barcos lá, tá? Era uma região de pesca, então tinha centenas de barcos. Mas esses 2 barcos eram o barco da nossa história. Então, aqui o Lucas está escrevendo, e esses 2 barcos pertenciam a Simão Pedro, André, Tiago e João, que eles eram sócios. Então, são os 2 barcos da história, tá? Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Diga comigo, lavando as redes. Entrou num dos barcos o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Eu quero que você imagine essa cena comigo. Vamos viajar lá 2000 anos atrás. Tinha sempre uma multidão. Eu penso que a multidão tinha passado a noite no monte lá, esperando. E quando o dia amanhece, Jesus desce do monte, a multidão já comprime ele. E ele começa a andar na praia do mar da Galileia, lago de Genezaré, tudo a mesma coisa, Tiberíades. E quando ele chega naquela praia, é uma praia linda. Eu já tive o privilégio de estar ali algumas vezes. E aquela areia branca, quando ele pisa, a multidão está com ele, mas ele tem um andar fixo e ele tem algo que atrai ele. Porque tem alguns pescadores que pescaram a noite inteira, trabalharam a noite inteira. Eles pescavam com rede de arrastão, era um barco e outro barco. E eu já pesquei bastante assim no Rio Paraná. A gente chama de lance de rede. A gente lança às vezes 500, 600, até 1000 metros de rede, e um barco vai e puxa até lá, e aí vai fechando e dá um lance na praia. E é um negócio pesado, trabalhoso, tem que ter força, é a noite inteira, recolhe rede, levanta, rema, vai e volta. Nós estamos falando de uma pescaria difícil, e eles tinham pescado a noite inteira, eles eram profissionais, e não tinham pegado nada. E eles estão ali, você imagina aqueles caras lavando a rede, depois de uma noite inteira, sem pegar uma sardinha, só tinha enrosco, só tinha sujeira, só tinha folha. Sabe, você lavar a rede, depois de uma pescaria maravilhosa, você lava cantando, oh, aleluia, cheio. Mas, depois, sabe quando você tem que fechar a tua loja, depois de um dia que você não vendeu nada? Já aconteceu com você? Eu lembro quando eu tinha loja, tive loja durante alguns anos, e quando chegava na época do Natal, dava um desespero, porque a gente trabalhava até as 10 da noite, quando dava assim umas 9h30, 9h40, a gente já pensando em fechar, aí chega 3, 4 mulheres, desculpa as mulheres, mas é sempre vocês. Aí entravam aquelas mulheres na loja e diziam: a gente veio dar uma olhada. Aí você desce todo o estoque e abre, experimenta, vai, e 10 horas da noite, as pernas estão latejando, aí elas experimentam, desce tudo, dá 11 da noite, aí elas olham: a gente só passou para ver hoje, depois a gente vê. Aí você tem que dobrar tudo, guardar tudo, acertar tudo, limpar tudo. Meia-noite você está fechando a loja e está pensando assim: amanhã vai começar tudo de novo. Eu vou ter que trabalhar de novo. E depois que você vendeu muito, é uma delícia. Mas tem dia que você não ganhou nada. Sabe quando você sai para trabalhar, sai para vender, sai para uma missão, e você está pensando: a minha mulher vai perguntar, pegou bastante bem. E você tem que dizer: não pegamos nada. Eu não ganhei nada. Como é que eu vou pagar o aluguel? Como é que eu vou pagar a diária dos pescadores? Como é que eu vou pagar a prestação do barco? Eu sei que muitos aqui já lavaram as redes depois de uma noite de fracasso, mas eles estão lavando as redes. Primeira coisa que eu queria pensar com você hoje,
é que existe um tipo de gente, Edson, que atrai o olhar de Deus. Eu chamo essas pessoas de os indesistíveis, porque Jesus, o Lucas diz que ele só vê aqueles 2 barcos, porque aqueles caras, por que eles estão lavando a rede? Porque quando entardecesse, eles iam voltar para pescar. Quando entardecer, nós vamos voltar aqui e nós vamos começar de novo. Nós vamos pescar de novo. Sabe, os indesistíveis, eles atraem o olhar de Deus. Lembra de Gideão? O Wes estava falando de Gideão para a Estherzinha, mas o Gideão, ele era desse tipo, porque os midianitas estavam matando, roubando, destruindo, os israelitas estavam morando em buracos, em caverna. O Gideão não podia malhar o trigo na eira, mas o Gideão pegou o trigo e foi malhar o trigo no lagar, no lugar de pisar uva. Ele estava escondido dentro daquele tanque de pedra, preparando o trigo, pisando o trigo, para poder fazer pão, para poder ter comida para a casa dele. Ele era fraco, ele estava com medo, mas ele estava ali, na fraqueza dele, amedrontado, mas ele está dizendo: eu não vou desistir. Esse tipo de gente atrai Deus. E Deus chega e diz: ah, guerreiro valente. Meu Deus. Eu sei que muita gente está lavando rede aqui. Eita Deus. Sabe quando você tem tudo para parar, para desistir, mas você continua lavando as redes? Aí chega Jesus. Jesus vem. No barco de quem que Jesus sobe? No de Simão. Você imagina, Jesus sobe no barco, o cara diz: Pedro, Simão, corre lá, cara. Ele está subindo no teu barco. E o Pedro está pensando, tudo sujo, cansado, com certeza os pés molhados, mãos, tudo lambrecado com a sujeira das redes. Ele corre lá e Jesus diz: Pedro, chama os meninos, empurra o barco, coloca o barco na água. Pedro não fala nada. Pedro chama os caras, empurra o barco. E Jesus, sem energia, sem microfone, sem fio, Jesus sobe no barco de Pedro. A multidão está na praia. E agora Jesus começa a ministrar a multidão. Jesus usa o barco do fracasso para abençoar pessoas. Meu Deus. Não, imagine comigo as pessoas sendo curadas, chorando. Enquanto Jesus fala, alguém diz: eu fui curado. O aleijado se levanta, alguém grita, milagres acontecendo. E o Pedro está sentado assim na beira do barco, pensando: que hora que esse culto vai acabar? Desse jeito. Porque o cara está pensando: tudo que eu quero é um banho, deitar na cama, porque de tarde eu vou ter que voltar de novo para cá. E eu imagino o desespero de Pedro, porque ele vê todo mundo recebendo, mas o barco dele está vazio. Já viveu isso? De você olhar e dizer: puxa Deus, o Senhor está usando o barco da minha vida. O Senhor está usando o barco da minha vida. E está todo mundo sendo abençoado. Mas por que não acontece nada do meu barco? Sabe quando alguém chega para você e diz assim: ora pela minha família, ora pelo meu casamento. Você diz: meu Deus, se soubesse o que está acontecendo com o meu. É desesperador, meu irmão. Eu sou pastor, às vezes eu estou numa situação tão difícil. Quando chegam para mim: ai pastor, ora para Deus abrir uma porta de trabalho. Ai pastor, eu estou com uma dívida. E aí você ora e clama, e Deus usa o teu barco, e aí a pessoa volta e diz: yes pastor, já fez, Deus abriu a porta. Ei pastor, já estou registrado. Deus fez um milagre, recebi uma bênção.
você diz: meu Deus, por que no meu barco não vem? Por que na minha célula vidas estão sendo salvas, filhos estão sendo libertos? Por que o meu filho continua fora da igreja? Deus, o Senhor Jesus, usa o barco do fracasso para abençoar pessoas. E aí, Jesus olha para Pedro. Depois que ele termina de ministrar a multidão, Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, levanta. Pedro, vamos para águas profundas. Porque a multidão, Pedro, eu ministro no raso, mas os meus discípulos eu ministro em águas profundas. Irmãos, às vezes nós queremos que Deus trate a gente como Ele trata a multidão. Ele não trata os discípulos igual trata a multidão. Você está entendendo, minha filha, por que ainda não aconteceu no seu barco? Deus tem uma maneira diferente de tratar os discípulos dele. Deus tem uma maneira diferente de tratar a igreja dele. Deus não trata a igreja dele como Ele trata as pessoas que estão na multidão. Ele não trata. Quando Deus tem propósito, você não trata o teu filho como você trata os de fora. É diferente. Quando Deus tem propósito, Jesus estava querendo ensinar para Pedro o que ele não ia ensinar para a multidão. Jesus queria entregar para Pedro o que ele não ia entregar para a multidão. Jesus ia revelar para Pedro o que ele não ia revelar para a multidão. Deus está dizendo para essa igreja: eu estou chamando vocês para águas profundas. É um tempo de fé para conquistar. Deus está levando vocês a um novo nível, é um novo tempo. Ele não vai tratar dessa igreja no rasgo, Ele vai levar vocês em águas profundas. Tem alguém Deus quer levar você para uma outra dimensão. Você não está entendendo o que Deus está fazendo. Jesus está me ensinando para Pedro. Olha aqui para mim. Jesus está me ensinando para Pedro que em primeiro lugar o barco dele tinha que servir o reino. Meu Deus. Você consegue entender isso? Aleluia. Ô Pedro, primeiro o teu barco vai servir o reino. Depois o teu barco vai ganhar dinheiro. Empresário, você que é um profissional, fala para mim, o seu barco é para ganhar dinheiro ou primeiro o seu barco é para servir o reino? A tua loja, você abre a tua loja para ganhar dinheiro ou você abre a tua loja primeiro para servir Jesus? O teu diploma é para ganhar dinheiro ou o teu diploma primeiro é para servir o reino de Deus? Meu Deus. Ô Pedro, você tem que entender, Pedro, que quando você entrega o teu barco para mim, Pedro, quando eu subo no teu barco, Pedro, quando eu assumo o controle do teu barco, primeiro o teu barco vai servir o reino. Oh, glória. Aleluia. Você já entregou o controle do teu barco para Jesus? Em primeiro lugar na tua vida é o reino ou é o reino? Mas até aqui ele está cansado, ele estava a noite toda. Pedro, coloca o barco na água. Ele coloca. Pedro, vamos para águas profundas. Ele vai. Pedro, pega azeite, lança azeite. Ô Jesus, espera, eu não falei nada até agora. Foi difícil ficar quieto e ficar aqui. Mas ele diz assim: ó, eu pesco aqui desde que eu era criança. Eu sou profissional nisso. Então, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Nós pescamos a noite inteira. Não foi uma tentativa. Foi a noite inteira. Jesus, nós não pegamos nada. Eu só quero dizer uma coisa para o senhor. Eu vou lançar as redes, mas eu não vou lançar as redes sobre o mar. Eu vou lançar as redes sobre a tua palavra. Aleluia. Por favor, deixa, expande. Abre comigo.
o mesmo barco, mesmo mar, mesma rede, mesmo pescador, mesmo, tudo mesmo. Qual que é a diferença? Agora eles estavam debaixo de uma palavra de Jesus. Por favor, tem muita gente dizendo assim: ah, eu vou mudar de Brasília, não, eu vou embora do Brasil. Não, o problema é o barco, não, o problema é o mar. O problema não é o mar, não é a cidade, não é o bairro, não é a igreja. O problema é quem está no controle do barco. Mesmo barco, mesma rede, mesmo mar, tudo mesmo, mas agora tinha alguém no controle. Agora esse barco já tinha servido o reino. Quando Deus assume o controle da tua vida, do teu projeto, as coisas mudam. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o que? E o resto ele faz. Glória. Lança a rede sobre a tua palavra, Jesus. Eu vou lançar, eles lançam a rede. E a pescaria é maravilhosa. Tem duas coisas para a gente fechar aqui. Duas coisas. Primeiro, por que Pedro e aqueles pescadores lançaram as redes? Por que eles lançaram as redes, irmãos? Porque elas estavam prontas. Já tinha lavado. Porque elas estavam lavadas. Eita glória. Se eles não tivessem lavado as redes, eles não poderiam viver o milagre. Às vezes Jesus está no barco da gente. Jesus libera a palavra sobre a vida da gente. Mas quando chega a hora da conquista, a tua rede não está pronta. Quantos de nós, irmãos, porque as coisas deram errado, sabe quando a coisa der errado, você diz assim: não vou lavar porcaria nenhuma, não vou relar a mão nisso, não me fala mais nisso, não quero rede, não quero nem ver rede. Você só vai viver a conquista e o milagre se as suas redes estiverem prontas e você obedecer à voz do Mestre. De verdade, olha aqui para mim. A sua rede está pronta para a conquista que você deseja. A tua rede está pronta para o milagre. Se Jesus falar para você hoje: lança as redes, a tua rede está pronta. Eu estava agora, no começo de março, eu vou ungir uma menina e o irmão dela. São um casal de filhos do pastor Valmir, um pastor de uma cidade vizinha. Eu trouxe ele para pastorear a segunda igreja batista lá em Dracena. Nós vamos consagrar o filho dele pastor. A menina dele, nós estamos no interior, uma cidade muito limitada. Eles são de uma família muito humilde. Mas essa menina, desde pequena, ela disse assim: eu sei que Deus tem um chamado para mim. E o meu chamado é as nações. Irmãos, a família não tinha condições de pagar uma aula de inglês para ela, de pagar um colégio particular, sempre no estado. Mas ela começou a estudar, aprendeu inglês sozinha. Aprendeu inglês. Se formou numa escola pública, numa escola municipal, e depois foi para o estado. Sempre uma vida muito simples. Mas ela começou a preparar as redes. Ela fez escola de missões agora. Meu irmão, missionário, vive desesperado em busca de ajuda. 2 igrejas, uma delas a igreja da cidade, do pastor Carlito Paz, chegou para essa menina e disse assim: escolhe o país e escolhe o projeto que nós vamos financiar 2 missões. Ela está indo para ser diretora de um orfanato na África. Sabe por quê? Porque ela fez faculdade de pedagogia. Ela aprendeu inglês sozinha. Pastor, o que ela estava fazendo? Ela estava preparando as redes. Existem pessoas dizendo: olha, Deus vai fazer um milagre, eu quero conquista. O que você está fazendo para preparar as redes para a tua conquista? Eita glória. Quando Jesus disser: é agora, as tuas redes estão prontas.
Segunda coisa, para a gente fechar. Eu quero ver o pessoal que vai cantar uma música comigo aqui. Esse texto diz que quando a pescaria aconteceu, parecia que as redes iam rasgar. Mas elas não rasgaram. Porque a pescaria foi tão grande que parecia que as redes iam rasgar. Nós sabemos que tem tanta coisa para pegar aqui, e o barco estava tão cheio que eles chamam outro barco e eles compartilham o que tem, porque se você não compartilhar, quando Deus encher teu barco vai afundar. Barco vazio não afunda, mas quando Deus enche, aí corre risco de afundar. Muita gente afundou porque queria carregar a bênção sozinho. Se você não compartilha o que Deus coloca no teu barco afunda. Mas isso aqui o Edson prega depois. Já pega essa aí. Eu também. Já tem. Eu perguntei assim para Deus muitas vezes. Eu não sei se você já perguntou para Deus, mas eu perguntei assim para Deus: Deus, por que demorou tanto para mim? Sabe, eu me casei, eu ia fazer 28 anos. E eu perguntei assim para Deus: Deus, por que eu não encontrei minha esposa antes? Por que eu tive que passar por tantas coisas? Por tantos erros, por tantas tristezas, tantas decepções? Por que eu passei por tudo isso? Por que eu não encontrei minha esposa e nós não construímos a vida antes? E teve outras circunstâncias que eu estava orando em Andradina e disse assim: Deus, por que nós não construímos um templo antes? Por que nós não rompemos antes? E Deus me disse assim: Gera, a rede não estava pronta. Se eu entrego a bênção antes, a tua rede não aguenta, ela rasga. Gera, se você encontra a tua esposa antes do tempo, você não estava pronto, você ia perder ela. Gera, se eu entrego para a igreja o que eu estou entregando agora, há 5 anos atrás, vocês não estavam prontos, a rede não ia suportar. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Existem coisas que já estão prontas para você. Você ainda não recebeu, porque as redes não estão prontas. A Bíblia diz que todas as bênçãos de Deus para nós em Cristo Jesus são sim ou amém. Escuta bem, as bênçãos de Deus para você, Deus não vai preparar, está tudo pronto. Mas você precisa preparar as redes. Fica de pé, vai. Eu queria que você ouvisse essa canção. Eu quero que canta com força, filho. Com força, com paixão. Essa música é linda. Amanheceu. Nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado, decidida a largar tudo e terminar orando com você. Eu não sei em que momento essa palavra encontra você, mas eu quero que você creia
Se você está aqui essa noite é porque Deus está semeando na sua vida. Deus só planta em cima de revelação.